Hoje vamos discutir um tema relevante e polêmico no âmbito das relações de trabalho, a escala 6x1 no Brasil. Esse regime previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, determina que o trabalhador tenha direito a um dia de descanso após 6 dias consecutivos de trabalho. Porém, na prática, a aplicação dessa escala levanta muitos questionamentos, tanto do ponto de vista legal quanto das condições reais de trabalho. Entre as questões estão as jornadas extensas, a ausência de folgas adequadas e os impactos sobre a saúde física e mental dos trabalhadores. E para esclarecer as implicações desse regime e como ele se encaixa no atual cenário trabalhista brasileiro, nós recebemos o advogado trabalhista Cleanto Francisco Braz, especialista no assunto. Cleanto, bom dia para você, seja bem-vindo ao estúdio Edilson Guimarães. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer imenso estar voltando a essa casa para tentar esclarecer algumas dúvidas aí a respeito desse tema. Você comentou que veio aqui, a última vez ainda era o telefone, né? Eu fiz algumas participações com Edilson e outros sobre outros temas, via telefone, sim. Olha só. Agora já vai poder até compartilhar um vídeo, tá vendo? Oh, muito bom. Então vamos lá. Cleanto, nesse primeiro bloco, vamos abordar aspectos legais e teóricos a respeito do assunto. O que diz a legislação brasileira atualmente sobre a escala 6x1? Hoje ela é obrigatória ou depende do tipo de contrato e segmento da empresa? Bom, primeiramente, essa escala, ela é a regra, né? Essa jornada de 44 horas semanais, 8 horas diárias, 6 dias por semana, 5,5, né? Do sábado que conta como 1, seria a regra na prestação de serviço quanto à jornada, nos vínculos de emprego. Temos exceções de jornada de bancário, que é diferente, e outras jornadas de 12 por 36, por exemplo, de hospitais, segurança, posto de gasolina, como eu disse, e bares, e hotéis, restaurantes, hotéis principalmente. Sim. Trazendo a discussão para agora, em que pé está a discussão da PEC que propõe o fim da escala 6x1? E como funcionam as propostas de emenda à Constituição? Ou seja, quais as chances reais da questão ir adiante e o tempo que isso levaria? Bom, primeiramente, vamos ao nascedouro, né, da PEC. Ela é uma mudança legislativa na Constituição Federal, uma proposta de emenda constitucional, que ela é bastante rígida quanto ao processo legislativo e complexo. Primeiramente, o recebimento, o início desse procedimento, ele exige 1/3 de qualquer das câmaras legislativas, né, para recebimento da proposta, seja dos 513 deputados ou dos senadores, tem que ter 1/3 disso. E essa PEC hoje, ela já alcançou esse recebimento, através do número alcançado na Câmara Legislativa, no caso a Câmara dos Deputados. Ultrapassada essa questão de recebimento, ela vai para uma comissão de Constituição e Justiça para ser analisado os entraves, os parâmetros legais, para ver se esse processo segue, se ele não fere a Constituição como um todo. Depois, vai para uma comissão especial de análise e, ultrapassada esses passos, aí chegamos à votação. Essa votação ela é muito rígida também, que ela exige a maioria absoluta de todos os membros das duas casas em votação dúplice, ou seja, 2 votações com maioria absoluta na Câmara, 2 votações com maioria absoluta no Senado, certo? Que seria 3/5 do todo. Depois de tudo isso, se aprovado por todo esse trâmite, aí sim poderia haver até um vacatio legis, que seria o quê, gente? O vacatio legis, um tempo para que essa norma se ajuste, seja adaptada depois de aprovada, para que todos tomassem conhecimento e adaptações e demais peculiaridades para que seja aplicada. Seria um tempo que ela ficaria em teste, para a comunidade poder atender. Aí sim, para chegar a uma prática efetiva. Seria, a grosso modo, o processo legislativo da proposta de emenda constitucional seria esse. O senhor acredita que a possível aprovação do fim da jornada 6x1 poderia implicar na perda de direitos trabalhistas? Ainda que a PEC proponha a não redução de salário, quais os riscos disso acontecer? Olha, o impacto caso essa emenda seja aprovada, acho que está muito incipiente para se afirmar com certeza quais seriam os efeitos, tanto no direito trabalhista quanto na economia.
Mas eu, como advogado, vislumbro alguns pontos que eu vejo que devem ser analisados. Não estou aqui para afirmar que sejam isso, porque passa por uma área que não é minha, que no caso é a área econômica, administrativa e empresarial, mas a gente tem uma visão a respeito. Que quanto aos direitos trabalhistas, pode ser que haja alguma maleabilidade, alguma transação, mas eu creio que extinção de direitos trabalhistas pela própria característica e bandeira principal, né, que é a proteção do trabalhador, que a Justiça do Trabalho traz, como ela, pelo protecionismo, eu não creio que haverá extinção. Mas pelos aspectos de impactos econômicos, de custeio dessa hora trabalhada na relação de trabalho, talvez possa ter que haver alguma equalização nessa norma para não prejudicar tanto o empresariado ou alguma transigência do governo, como intervir, né? O Estado intervir para minguar esse peso que pode vir para o empresariado, com subsídios, alguma tributação diferenciada que impulsiona quem for na vanguarda quanto à aplicação dessa legislação, caso ela venha a ser efetivamente aprovada. Agora, extinção de direitos trabalhistas, creio eu, salvo melhor juízo, de que não haverá pelo perfil da legislação trabalhista no Brasil. Seria isso. Ô Cleanto, na sua experiência, quais os principais problemas enfrentados pelos trabalhadores submetidos à escala 6x1 hoje? Bom, indo ao foco da proposta dessa emenda constitucional, o que se tem é uma preocupação na qualidade de vida do empregado, que pelo teor do que se tem, é tentar melhorar a qualidade de vida do empregado, tanto por considerar que essa jornada ela seria exaustiva, prejudicando o convívio familiar, social e até também passando pela questão da produtividade, que eles entendem, com a intenção desse projeto, que essa diminuição ela não prejudicaria o comércio, os serviços e outros, porque com esse descanso melhor, com essa convivência melhor familiar e outros, o empregado teria melhores condições de produtividade, a qualidade do serviço seria melhorada e, com isso, não prejudicaria o interesse financeiro de qualquer atividade financeira empresarial. Seria isso. Em casos onde o trabalhador é escalado para horas extras constantes, como é que isso afeta a validade do regime de 6x1? A validade, bom, o que tem a determinação legal, o que preconiza a determinação legal é que a jornada básica, né, essa de 6x1, que é a mais ordinária, seria de que passou de 8 horas trabalhadas por dia, você teria hora extra, condicional de 50%, ou as 44 semanais. Observado o limite de 2 horas, mas sempre com um adicional pago de 50% a mais por essa hora extra, no caso de legislação preliminar básica, porque existem acordos, convenções coletivas que às vezes traçam outro perfil de pagamento dessa hora extra com valores maiores, com adicionais de 80% e até 100% hora extra. E até a legislação também, se o trabalho extra é realizado no descanso semanal remunerado, seja feriado e domingos, essa hora seria paga em dobro. Essa é a questão financeira da consequência da hora extra. Agora, as consequências psicológicas podem levar a doenças laborais, o excesso de trabalho, que é uma das coisas que preconiza isso, esse projeto, né, a PEC, que seria a tentativa de proteção, maior resguardo da saúde do empregado com essas horas menores, com um menor número de horas trabalhadas. Seria isso. Algumas empresas têm escalas diferentes, como 12x36 ou turnos rotativos. Como é que essas modalidades se comparam à escala 6x1 em termos de qualidade de vida do trabalhador? Bom, o descanso é maior, né? Se me falha, trabalha 12, descansa 36 ou até 24/72. Tem alguns casos aí, por exemplo, de servidores do Estado e outros, que não podem ser seletistas ou não, conforme a espécie do contrato. A bem da verdade, o foco desse tema está na regra principal, não passa por essas outras jornadas, os questionamentos. Sobre a qualidade de vida, é algo que deveria ser
pesquisado aqui, eu não tenho dados específicos sobre a 12 por 36 para falar sobre os impactos de saúde. Sobre o ponto de vista da PEC, que é as 6 por 1, 8 horas trabalhadas e 44 semanas trabalhadas, é o que está tentando se mudar inicialmente, que é a regra geral, o que é o impacto geral da maioria dos brasileiros trabalhadores, seria essa, e não a exceção da 12 por 36. Dentro disso, alguns países desenvolvidos, ou seja, dentro de uma realidade já diferente da nossa, eles já discutem a escala 4x3. Como é que o senhor assiste essa questão aí mundo afora? Bom, a questão do direito comparado é um pouco mais complexa. O projeto, o pedido da PEC aqui inicial, ele é de 4x3, a bem da verdade. Mas eu vejo isso como uma forma de barganha, de negociação, com o perfil de que quando você quer negociar alguma coisa, você coloca um limite mais tenso do que você realmente pretende para chegar numa de 5x2. Eu vejo dessa forma. Agora, quanto ao direito comparado, é importante se analisar que os outros países envolvem outras questões culturais, financeiras e econômicas, que talvez não sejam os mesmos parâmetros aqui nossos. O que eu vejo é que deve ser bem debatido todos os aspectos na Câmara com análise mais profunda, não superficial como está sendo até então, para que se veja os impactos econômicos, sociais e financeiros para empresários, o lado dos empregadores como uma forma de proteger a saúde mental e física do empregado, e o governo, que até então está um pouco afastado desse tema, que ainda não se posicionou de forma mais contundente e que venha apoiar de verdade ou não, com algum subsídio, para que isso amadureça com a forma mais segura para que alcancemos a saúde do trabalhador sem impacto expressivo no empresariado e que não seja transferido preços de produtos e serviços para sobrar a conta para a população no geral. Seria esse um ponto de vista. Cleanto, e quais mudanças na legislação trabalhista o senhor considera necessárias para tornar o regime de trabalho mais justo, tanto para o empregador quanto para o trabalhador? E outra, o senhor é a favor da proposta de emenda à Constituição que prevê esse fim da escala? Bom, a relação de trabalho, ela está sempre em mutação, com fatos novos, e através dos sindicatos se avança um pouco, outras coisas recuam. Tem-se as discussões a respeito das convenções trabalhistas, que são questões pontuais e mais intrínsecas a cada atividade. Por exemplo, tem a categoria do comércio, ali o sindicato debate com o sindicato do empresariado as questões, bares, hotéis, restaurantes, postos de gasolinas, com as questões sui generis a respeito de cada um, e se avança e se transige. O que tem de mais inovador no direito tem uma tendência, inclusive tem análise nos tribunais superiores, a respeito da pejotização e do caminho de uma certa informalidade, que é uma inovação no direito do trabalho no Brasil, né? Que é uma linha muito forte nos Estados Unidos, que é a aproximação com o direito civil e o afastamento desse protecionismo aqui. Quanto ao meu posicionamento a respeito, eu seria leviano se eu tivesse um posicionamento fixo aqui com afirmação sobre essa PEC. O que eu vejo que é uma discussão salutar, louvável, que deve ser levada adiante. Devemos se preocupar com a saúde do empregado, sim, com o empresariado, com os impactos econômicos, e que seja feita de forma responsável, técnica e analítica, sem a ausência do governo, que, ao meu ver, está um pouco afastado até então da posição, mesmo apoiando. Claro que é uma tendência de esquerda, tem uma posição de esquerda. Então, a minha posição seria o quê? É louvável a discussão, sim, mas que seja feita de forma responsável para não prejudicar ninguém. Seria isso. Excelente. Ô, Cleanto, agora fugindo aqui um pouquinho, essa escala 4x3, 6x1 não se encaixa nada na vida do músico. Tô sabendo que você é baterista. E aí, como é que faz, hein? Como é que você relaciona aí a advocacia e a música? Conta um pouquinho aí pra gente também, pra gente fechar. A primeira coisa é 7x7, né? E às vezes é de madrugada, e no final de semana estava tocando Blackbird, meia-noite. Não tem muito horário assim, né? Não, aí é 7x7 moendo direto. Bom demais.
Excelente, tá então o Cleanto Braz, ele que é advogado trabalhista, atua também em várias áreas, participando conosco aqui do nosso Jornal da Manhã Patos. Obrigada, viu, Cleanto, pelas suas informações, ótimo trabalho para você, boa semana. Prazer é todo meu, muito obrigado, Sabrina, um abraço a todos.